Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Eu tomo a escritura de Tito, capítulo 2, versos 7 e 8 para a nossa meditação nessa manhã, onde Paulo exorta a Tito, como também a todos nós, em tudo te dá, por exemplo. Eu quero me dirigir muito especialmente aos jovens que, por não terem ainda uma personalidade formada, são tão suscetíveis à influência e se preocupam tanto com o que os outros pensam a seu respeito. Então eles querem se comportar de modo adequado ao ambiente, evitando assim críticas, comentários e desaprovações. Meu irmão, eu entendo, eu já fui jovem. Há um ditado que diz que aos 18 você se preocupa com o que todos pensam a seu respeito. Aos 40, você não se preocupa mais com o que os outros pensam a seu respeito. E aos 60, você descobre que ninguém perde tempo pensando em você. Bom, eu estou com 56, eu estou quase chegando lá. Estou quase descobrindo que ninguém perde tempo pensando a meu respeito. Mas com certeza já passei bem longe dos 40, de modo a não estar mais preocupado com o que os outros pensem a meu respeito. Isso não quer dizer que eu não zele da minha reputação. Zelar da reputação é um dever de todo cristão. Se você é uma pessoa sóbria, você zela da sua reputação, porque você não quer desapontar, você não quer escandalizar ninguém. Paulo disse: se comer carne escandaliza meu irmão, então eu não vou comer carne. Não é? Isto é zelar da reputação. Claro, entendendo que caráter é o que somos, reputação é o que pensam de nós. Às vezes as pessoas usam esse ditado para simplesmente se sentirem autorizadas para jogar no lixo a sua reputação. Mas não, nós não devemos jogar no lixo nossa reputação, nós devemos entender que as pessoas estão nos observando. E se você, como cristão, tem uma má reputação, isso denigre o Evangelho do qual nós somos cartazes. Somos cartazes de Jesus Cristo e devemos manter esse cartaz limpo. Mas uma coisa é você zelar da sua reputação como cristão. Outra coisa é você se preocupar com o que os outros pensam, de modo a querer viver e agradar e se adequar a um ambiente que é contraditório ao Evangelho. Não, você não tem que se adequar ao ambiente de escola, ambiente de trabalho. Aí não, você tem que ser
honesto, verídico. Lembre-se sempre que onde você estiver, Deus está. Não são apenas as pessoas que estão te observando, Deus também está te observando. Então nós devemos lembrar disso. E as pessoas que estão nos observando, o jovem é tendente a querer agir de acordo com o ambiente para não ser um patinho feio. Mas olha, às vezes a única oportunidade que o colega na escola, na faculdade ou no trabalho vai ter, a única oportunidade que ele vai ter de ver um real evangelho é através da sua vida. Talvez a sua vida é o único sermão verdadeiro que ele vai ouvir antes de morrer e depois ter que encarar o julgamento. As pessoas vivem como se não houvessem Deus. Elas transgridem como se não houvesse uma lei. Porque ninguém fala disto. É necessário que as pessoas saibam que existe o certo, ainda que quase ninguém o pratique. Então, o certo é o certo, ainda que quase ninguém o faça. E o errado é errado, ainda que esteja na moda praticá-lo. Porém, tu, meu irmão, minha irmã, em tudo, te dê por exemplo. Seja um cartaz de Jesus Cristo. O profeta fala que Deus sempre teve as suas testemunhas, ele nunca ficou, ainda que fosse apenas uma, mas ele sempre teve uma testemunha, ele sempre teve um cartaz. Mesmo quando o dia esteve mais corrompido, que teve que chegar ao fim e ser destruído, como foi nos dias de Noé, mas ele tinha Noé. Não sei como era a sua família, mas Noé foi um cartaz. Aquela arca foi um cartaz. Hoje eu sou um cartaz, você é um cartaz, a mensagem é um cartaz. Ainda que as pessoas olhem para nós e não decidam seguir o mesmo caminho que estamos seguindo, porém, de todos os modos, Deus tem que ter uma advertência antes do juízo. E nós somos essa advertência. É necessário que a gente brilhe. É necessário que as pessoas olhem para nós e vejam boas obras. Outro dia eu liguei para um hotel onde a gente havia se hospedado e uma água foi consumida, uma garrafinha d'água foi consumida e não foi colocado lá no papel. Só depois é que a gente soube disso. E eu liguei no hotel para informar que a gente havia consumido a água enquanto estivemos no encontro em Rio Verde. Eu fiz questão de fazer um Pix para pagar a água. Eu disse para a mulher, não é o valor. O valor em si é insignificante, R$4. Eu disse, não é o valor, moça, é pelo princípio. E a moça, ela ficou muito admirada disso. E ela louvou a Deus pela nossa atitude. Por que eu fiz isso? Porque eu zelei pela nossa reputação. Nós fomos lá no encontro em Rio Verde representando o tabernáculo da fé, representando a mensagem no Rio Verde. E que tal? Você consome uma água e sai de lá sem pagar e fica por isso mesmo. Como é que fica a reputação da mensagem? Como é que fica o nosso exemplo? Então tomemos esse conselho de Paulo a Tito
no capítulo 2, versos 7 e 8, todo o capítulo. E Paulo nos fala, em tudo te dá, por exemplo. Eu sei de pessoas que foram salvas ao ver o exemplo de outra pessoa. Eu sei de uma mulher que ela se converteu ao ver uma moça que sempre passava, uma moça da mensagem, sempre passava ali bem vestida, cabelo sem aparar. Lindo exemplo. E aquela jovem conquistou o coração daquela senhora, sem dizer uma palavra, apenas com o testemunho. Aliás, palavra hoje não tem mais valor para as pessoas. As pessoas não observam, não dão atenção ao que você fala. As pessoas dão atenção ao que você faz. Se as pessoas são assim, quanto mais Deus. Então, lembre-se dessa passagem de Tito, capítulo 2, verso 7. Em tudo te dê por exemplo. Deus está olhando para mim. Deus está olhando para você e as pessoas também. Lembre-se, nós somos os cartazes de Jesus Cristo aqui na terra. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram os cartazes de Deus na Babilônia. Nós estamos novamente na Babilônia, Babilônia moderna do século 21. E quem são os cartazes de Deus hoje? Quem é o Daniel hoje? Quem é a Daniela hoje? Somos nós. Tenhamos consciência disto e lembre-se, o Rei está nos observando. Que possamos viver uma vida, que a nossa vida seja um cheiro suave às narinas de Deus. Eu espero que essa minha reflexão seja um cheiro suave às narinas de Deus e que esta minha reflexão te lembre que você é um cartaz de Jesus Cristo. Você não é nada menos do que Daniel. Assim como a era de Laodiceia hoje não é nada menos do que a Babilônia. Estamos de volta à Babilônia. Novamente, somos os Daniels de Deus. Mas lembre-se, assim como Deus recolheu o seu Daniel, o seu Sadraque, seu Mesaque e Abednego depois que eles cumpriram o papel deles, depois que nós cumprirmos o nosso papel como cartazes de Deus aqui na terra, nós também seremos recolhidos. E estaremos junto com Daniel, tendo cumprido a nossa missão. A missão de ser exemplo. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.